Sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2019. Declaro abertos os trabalhos da presente reunião. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos, através da Comissão de Orçamento e Finanças, convida todos os interessados para participar de audiência pública a ser realizada nesta quinta-feira, dia 21 de fevereiro, às 11 horas, nesta Casa Legislativa, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre do ano de 2018, meses de setembro a dezembro, com a presença do secretário municipal de Finanças, Lucas Neckel. Participe você também dessa importante audiência pública e fique por dentro da execução orçamentária das receitas e despesas do município, bem como do nível de endividamento da administração municipal. Convido agora o senhor secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Peço atenção aos colegas para a leitura e aprovação da ata, precisamos ouvi-la. Ata da sessão em caráter ordinário do terceiro período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Três Passos, realizada aos 11 dias do mês de fevereiro de 2019. Aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, em horário regimental, a sessão desse período legislativo, tendo estado presentes os seguintes vereadores: Arley Luiz Tomazoni, Edivânia Elcibaron, Dorilda Lourdes Bressan Sartori, Flávio Rabesreuter. Pessoal, é bem difícil de ler com bastante vozes, assim, desculpa. Tá? Obrigado. Hildo Vilibaldo Roden, Maria Helena Gelen Krumenauer, Marli Frank, Nader Aliumar, Rosane Cladir Antunes do Nascimento, Vinícius Bindearbo de Araújo e William Matheus Heineck. Leitura do expediente. Projeto de Lei Complementar número 1 de 19, dispõe sobre o parcelamento e as datas de vencimento do Imposto Territorial Predial Urbano IPTU 2019. Expediente. Os vereadores Edivan Baron, William Heineck, Ido Roden, Marli Frank, Arley Tomazoni, Flávio Rabesreuter, Nader Umar e Dorilda Sartori fizeram uso da palavra. Discussão e votação da matéria da ordem do dia. Projeto de Lei número 519, institui o Programa Municipal Prefeito Mirim. Votação aprovado. Projeto de Lei número 819, autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$40 mil. Votação aprovado. Projeto de Lei número 919, autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$12.500. Aprovado. Projeto de Lei número 1019, autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$81 mil. Aprovado. Composição do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para o mandato 2019-2020. Titulares: Edivan Baron, PTB, Arley Tomazoni, PSDB e William Heineck, PMDB. Suplentes: Flávio Rabesreuter, PTB, Rosane do Nascimento, PSDB e Dorilda Sartori, PMDB. Designação do ouvidor-geral e do ouvidor substituto para o mandato 2019-2020. Ido Roden, ouvidor-geral, e Arley Tomazoni, ouvidor substituto. Distribuição das matérias aos relatores das comissões permanentes. O presidente da Comissão de Constituição e Redação, vereador William Heineck, designou-se como relator para o projeto de lei complementar número 119. A presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereadora Marli Frank, designou-se como relatora para o projeto de lei complementar número 119. Os trabalhos foram presididos pelo presidente, vereador Vinícius Bindearbo de Araújo, e secretariados pelo vereador William Matheus Heineck, secretário da mesa diretora, do que eu, William Matheus Heineck, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após lida aprovada, será assinada por mim e pelo senhor presidente. Muito bem. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada a ata. Convido agora o senhor secretário para que faça a leitura do expediente.
Correspondências recebidas, projetos de lei números 11 e 13/19. Primeiramente, expediente. Correspondência recebida da ACAMRES, edital número 1 de 2019, Associação das Câmaras Municipais da Região Celeiro, convocação da Assembleia Geral Ordinária. N. Alberto de la Torre, presidente da Associação das Câmaras Municipais da Região Celeiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da entidade, convoca as vereadoras e vereadores dos 21 municípios da Região Celeiro para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 1º de março de 2019, no auditório da Almoceleiro e ACAMRES, município de Três Passos. Em primeira convocação, às 8h30, com a presença mínima de 2/3 dos vereadores representantes das câmaras. Em segunda convocação, meia hora após, com a presença mínima de 1/3. Em última convocação, com qualquer número, decorridos 1 hora do horário estipulado para o início da primeira convocação, com a seguinte ordem do dia. Primeiro, apresentação do relatório de atividades e relatório financeiro do ano de 2018. Segundo, eleição e posse da diretoria executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo. Terceiro, assuntos gerais. As chapas completas com todos os cargos preenchidos, conforme previsto no Estatuto, deverão ser registradas junto à sede da ACAMRES, na rua Roque Gonzalez, número 378, sala 601, cidade de Três Passos, Rio Grande do Sul, até às 17 horas do dia 28 de fevereiro de 2019. Três Passos, aos 12 dias de fevereiro de 2019, Enio Alberto de la Torre, presidente. Por último, leitura de 2 projetos e suas exposições de motivos. Primeiramente, o projeto de lei número 11, de 14 de fevereiro de 2019, estabelece a revisão geral anual dos servidores municipais ativos e inativos, estatutários, seletistas, pensionistas, contratados emergencialmente, estagiários, servidores da Câmara de Vereadores, conselheiros tutelares e agentes políticos do município de Três Passos. Exposição de motivos desse projeto. Projeto de lei número 11, de 14 de fevereiro de 2019. O presente projeto de lei estabelece a revisão geral anual aos servidores municipais ativos e inativos, estatutários, seletistas, pensionistas, contratados emergencialmente, estagiários, servidores da Câmara de Vereadores, conselheiros tutelares e agentes políticos do município de Três Passos. Conforme previsão na Constituição Federal em seu artigo 37, inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. A revisão geral anual tem por alvo a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração e deve ter iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo em envolver todos os servidores públicos sempre na mesma data e sem distinção de índices. Para a composição do cálculo da revisão geral anual foi utilizado o INPC e IBGE, que acumulou 3,57% no período de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019, último índice atualizado. Já os ocupantes de cargos de magistério público municipal, em razão do disposto na Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008, que estabelece o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, receberão reajuste de 4,17%. A proposta legislativa encontra amparo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que previu margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para o exercício de 2019, além de estar respaldada no Estatuto de Impacto Orçamentário Financeiro em anexo, o qual demonstra que estão sendo respeitados percentuais de gastos com pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além de haver saldo disponível para a cobertura da referida despesa. Assim, solicitamos a esta Casa a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, e com efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2019, tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal 5.047, de 17 de março de 2015. Salienta-se que o presente projeto não foi encaminhado anteriormente, visto que o índice do mês de janeiro
necessário para a verificação da reposição inflacionária, é publicado sempre no dia 10 do mês subsequente, no caso, mês de fevereiro. José Carlos Anzilheiro Amaral, Prefeito Municipal de Três Passos. Por último, projeto de lei número 13, de 14 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 5271, de 4 de julho de 2017. Exposição de motivos. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a proceder na alteração da Lei Municipal 5.271, de 2017, a qual dispôs sobre a regulamentação do transporte escolar no município de Três Passos. A presente propositura se dá em razão de solicitação da Secretaria Municipal de Administração, que conjuntamente a Divisão de Frotas requereu a desvinculação das rotinas de transporte escolar. No ano da criação da lei, tanto a Secretaria de Administração como a Divisão de Frotas auxiliaram a Secretaria de Educação nessas rotinas. No entanto, a partir do ano de 2018, os trabalhos relacionados ao transporte escolar foram desempenhados exclusivamente pela Secretaria Estadual de Cultura. Secretaria Municipal de Cultura, deve ser. Nesta senda, tendo havido êxito nos procedimentos adotados, faz-se agora necessária a adequação da lei municipal. Sendo assim, encaminhamos o presente projeto de lei, solicitando sua aprovação com a maior brevidade possível para que se possa adequar às leis, às rotinas já executadas. Atenciosamente, José Carlos Anzilheiro Amaral, Prefeito Municipal. Devolvo a palavra à presidente. Então, feito a leitura das correspondências e projetos de lei, vamos então para o grande expediente. Convido então a vereadora Maria Helena para que faça o seu pronunciamento. Boa noite, senhora presidente, aos colegas dessa casa, aos funcionários, as pessoas que nos escutam pelas ondas do rádio também nos acompanham pelo Facebook. A vereadora Marli está no lugar do presidente Vini hoje, né, assumindo a vice-presidência, assumindo os trabalhos. E eu gostaria aqui, neste primeiro momento, vereadora Marli, agradecer a todos os vereadores que essa semana desempenharam as suas funções para ajudar realmente a nossa comunidade. Só destacando, o Nadre e o Arley estiveram presentes numa reunião junto com representantes do hospital lá em Porto Alegre, numa reunião que teve dos hospitais filantrópicos e Santa Casas. Também a mesa diretora esteve presente no hospital, né, em reunião, e nesta reunião lá com a administradora, ela solicitou, então, que alguém desta casa acompanhasse ela nos trabalhos da Brasília, e aí a mesa diretora me pediu, então, que eu fizesse esta parceria com a administradora. O vereador Flávio, o Ida, Edivan, com o nosso vice Jorginho, foram a Porto Alegre, nos representar lá também, numa audiência para reivindicar as melhorias na RS 305. Eu sei que depois os colegas vão estar falando sobre isso. E era isso que eu queria falar, porque quem ficou aqui ficou cuidando da outra parte, que também foi das demandas que vem para a gente avaliar, para a gente votar. Enfim, Marli, dizer realmente que nós estamos, todo mundo, engajados para melhorar mesmo a nossa comunidade. Isso faz a diferença. E falar um pouquinho da minha ida, então, a Brasília, foi a minha primeira vez que fui para Brasília. Nós tivemos a oportunidade de estar visitando o deputado Perondi, do MDB, o Marcelo Moraes, do PTB, o Jerônimo Gergen, do PP, o Alfonso Ran, do PP, o Pompeu de Matos, do PDT, o Márcio Biolchi, do MDB, o Alceu Moreira, do MDB, o Santini, do PTB, o Covatti Filho, então, que agora ele assume os trabalhos aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente conseguiu falar com a assessoria dele também, que ainda continua lá, do Henrique Fontana, do PT, do Paulo Pimenta, do PT, do Alfonso Mota, do PDT, e a Maria do Rosário, do PT.
Então, tivemos várias audiências, conseguimos falar com vários deputados pessoalmente e outros, então, seus assessores, chefes de gabinete. Também tivemos presente no Ministério da Saúde, no gabinete do ministro, falamos com a assessoria dele lá, o chefe de gabinete dele, e dizer que eu venho muito feliz. Primeiro que a gente não tem uma boa notícia, a gente tem várias boas notícias, e a gente se sente feliz quando, como eu já dizia no início, quando todo mundo trabalha junto. E Marli, quando nós chegamos lá no gabinete da Maria do Rosário, a gente já foi recebida em seu nome lá, porque é uma demanda sua, aonde ela já anunciou também isso. Você vai anunciar na semana que vem, quando está tudo, então, homologado, como se diz, porque semana que vem eles fazem as indicações das emendas, mas já está destinado 100 mil para a área da saúde da Maria do Rosário do PT. Também a gente foi muito bem recebido no gabinete do Jerônimo Gergen, aonde o seu assessor se empenhou, inclusive a gente voltou lá por 3 vezes. Ele já fez uma indicação no ano passado de uma emenda para o Hospital de Caridade, aonde já deveria ter sido pago esse valor, mas o governo federal acabou retendo um valor bem expressivo dele, aonde ele iria ajudar vários hospitais aqui da região, não só Três Passos, mas como Santo Augusto, Ijuí, enfim. E o assessor dele está bem empenhado em resolver isso aí. Então já é uma segunda boa notícia. Já está pronto para ser pago, só falta pagar. Então a gente vem com uma segunda boa notícia. A terceira boa notícia é que o Perondi também nos falou que ele também vai colocar mais um valor no hospital. Ele não sabe ainda bem certo quanto, mas vai já também disponibilizar mais um valor. Mais uma boa notícia. Conseguimos falar pessoalmente com o deputado Pompeu de Matos, aonde, pelas palavras dele, eu tenho um amor grande por Três Passos, porque é perto, é na minha região de saúde, e eu tenho um amor muito grande. Então, ele disponibilizou em 2017 uma emenda, aonde ela ainda não se concretizou por inteiro, porque existe todo um trâmite, né? O hospital vai comprar um equipamento aonde ele destinou, mas ele já anunciou. No momento que o hospital terminar toda essa parte da compra do equipamento que ele já destinou, ele vai também destinar mais uma. Então, temos mais uma boa notícia. E aí volta, então, com o deputado Marcelo Moraes, também conseguimos falar pessoalmente com ele. Ele é do meu partido, do Ido, do Edivan, do Flávio, do nosso prefeito, aonde ele anuncia, então, um recurso de 100 mil reais para a área da saúde. Eu acredito muito no trabalho conjunto, porque nós precisamos unir forças em busca de soluções conjuntas para essas crises. E a gente mostrou isso essa semana, onde todos nós trabalhamos juntos, e a gente vem com essas boas notícias, assim como vocês também vão estar colocando depois dessas reuniões que vocês também tiveram durante a semana. Então é isso, venho muito esperançosa, e que a gente, com certeza, com o passar do tempo, a gente vai estar conseguindo melhorar muito mais a nossa saúde, que é uma das áreas prioritárias do nosso município. Muito obrigada. Muito bem. Convido agora o vereador Edivan para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar os funcionários dessa casa, cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham através do Facebook e pela Rádio Difusora. Nós iniciamos o ano, esse ano, com lama, com água e com fogo. Que coisa, o que está acontecendo no nosso Brasil, senhores? Tragédia em cima de tragédias, né? Nós iniciamos essa legislatura, colegas vereadores, no meu mandato de presidente, nós enfrentamos 3 CPIs. 3 CPIs. Só que uma CPI, ela é um assunto muito sério. Uma CPI ela tem que ter
provas concretas, ela tem que ter embasamentos reais, senão a gente não consegue alcançar aquele objetivo que a gente quer, que é trazer à tona a verdade, se já existe a verdade. Então, há umas contradições em relação a isso. Por exemplo, eu recebi um vistos aqui de arquivamento do nosso promotor de Justiça de Três Passos, que diz assim: vistos, trata-se da notícia de um fato instaurado a partir de denúncia trazida a esta Promotoria de Justiça pelos vereadores Arley Luiz Tomazoni e Nader Ali Umar, os quais encaminham um relatório sobre o CPI que tramitou na Câmara de Vereadores de Três Passos para apurar o recebimento de uma casa em dação em pagamentos pela Prefeitura Municipal de Três Passos, relativa à dívida da empresa Andriguete Canova, Geologia, Engenharia e Assessoria Limitada, com o aludido município. Os vereadores, em suas óticas, entendem que alguns pontos não restaram esclarecidos durante a CPI, sustentando que houve falhas no processo de recebimento do imóvel, acima apontada, em dação e em pagamento. Mostram-se inconformados com o fato do relatório da CPI ter sido aprovado por 2 votos a 1, defende que a empresa Andriguete Canova, Geologia, Engenharia e Assessoria Limitada possui outros imóveis e patrimônios, motivos pelo qual deveria ter sido obrigada a devolver o que devia ao município em dinheiro e não em imóvel. Os vereadores queriam que fosse devolvido em dinheiro, né, em espécie, não em imóveis. Apontam que as avaliações do imóvel recebido em dação e pagamento foram realizadas pela mesma pessoa, narrando uma série de situações que, no entender dos denunciantes, indicam ter sido confeccionada pela mesma pessoa, o que importaria em espécie de fraude. Acompanhou a denúncia cópia do processo número 8212, relativo à CPI, para apurar suposta irregularidade na avaliação do imóvel, constante na matrícula número 19.963, do RI, Registro Imóvel Três Passos, evento 3, página 55230. Esse é o relatório. Então, esse arquivamento, colegas vereadores, quero trazer aqui a público e para quem está nos escutando na sua casa, que os vereadores pediram 3 CPI. 2 CPI. 2. Que foi essa que eu estou falando aqui do Sacizinho. Onde os vereadores falaram que, devido ao que tinha de bens essa empresa, Andriguete Canova, eles teriam que pagar em espécie. Seria isso que foi aqui o relatório do promotor, né? E não imóveis, ao qual foi dado o sacizinho e mais um terreno em pagamento. Bom, até aí tudo bem. Mas o que me chamou a atenção, muita atenção, tanto que eu sublinhei várias trechos aqui, e diz assim: e das informações contidas no expediente, verifica-se por acaso de arquivamento, tendo em vista, verifica-se ser caso de arquivamento, tendo em vista que não restou suficientemente demonstrado a ocorrência da prática de ato de improbidade administrativa, no caso em Testilha. Importa notar de início que é de conhecimento público e notório a existência de acentuada rivalidade política aqui no município de Três Passos, e as representações são sempre contra pessoas apoiadoras da corrente política diversa do representante. Quer dizer, existe uma série de rivalidade política, onde o promotor Bruno reconhece que está aqui. Ressalta-se que o Ministério Público jamais vai deixar de investigar casos passíveis de se configurar improbidade administrativa. Porém, esse órgão não pode servir para fim de salvaguardar interesses espúrios em rivalidades políticas. O promotor, ele aqui deixou bem claro que ele não aceita e não vai permitir que o Ministério Público de Três Passos seja usado, né, para interesses políticos, ou seja, para rivalidades políticas. Está aqui bem claro onde ele falou. Ocorre que se tornou corriqueiro o envio de denúncias genéricas e sem lastro probatório suficiente a esta promotoria, noticiando fatos extremamente abrangentes, não havendo qualquer pormenorização das circunstâncias, das passíveis irregularidades, a forma como foram cometidas, muitas vezes sem
delimitação do lapso temporal em que os fatos ocorrem ou dos responsáveis pela realização dos fatos. O promotor já não aguenta mais, colegas vereadores. Está bem claro aqui, ó. Já se tornou corriqueiro levar, já se tornou corriqueiro fazer denúncias genéricas não concretas, levando os fatos que não são verdadeiros. E o promotor diz bem claro que ele não vai estar lá sendo um bombeiro apagando o fogo entre as nossas divergências políticas. Com isso, o denunciante Nader Omar, um dos membros processantes da CPI, nomeado como tal pela resolução número 21, 2017, evento 3, página 66, da mesa da Câmara de Vereadores de Três Passos, que votou pela não aprovação do parecer final da CPI. Evento 3, página 211, acompanhado de outro colega, vereador, aviou a denúncia objeto do presente expediente junto à Promotoria de Três Passos. Não obstante o entendimento dos vereadores denunciantes, nada há nos autos a indicar a ocorrência de irregularidades, sinalizando de improbidade administrativa por parte do chefe do Poder Executivo, o senhor José Carlos, o nosso prefeito de Três Passos. Os apontamentos trazidos foram aventados e enfrentados durante o andamento da CPI, não havendo novidades fáticas a indicar a ocorrência da prática de ato impróbaro pelos agentes públicos envolvidos no termo de acordo consensual, no termo de confissão de dívida utilizada pelo município para reaver o prejuízo sofrido pela empresa Andriguete Canova. Outro fato aqui, onde eu peguei também, eu sinalizei, diz assim: o órgão de controle interno do município não reconheceu a ilegalidade do instrumento, tampouco houve apontamento de irregularidade no caso concreto pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, senhores, ficou bem claro, que esse ato, essa negociação foi bem feito, bem executado pelo Poder Executivo Municipal. Não há dúvida nenhuma. Está aqui assinado pelo promotor Bruno Bonamante. Não é eu que estou falando, eu só estou lendo aqui o que ele mandou, que foi arquivado a denúncia da suposta, né, CPI que não tinha sido bem encaminhada. Só porque foi votado 2 votos a 1, os vereadores, no seu direito, eu acho que cada um faz aquilo que acha que tem que fazer, mas foi reconhecido pelo Poder Público, pelo Ministério Público, que está tudo certinho, não houve nada de ilegal. Eu acho engraçado, porque a nível de Estado, o PTB, ele é vice do governo. Ele é vice do Eduardo Leite. E o PTB, ele faz de tudo para que o Estado ande e volte, e consiga voltar no seu rumo certo. E aqui em Três Passos a gente pede, então, que os colegas vereadores, que se somem a gente, que venham junto com a gente, que apoiem o nosso prefeito, né, nas coisas certas. E isso estava certo. Não por uma rivalidade política, não por uma teimosia política, que nós vamos ficar aqui debatendo umas coisas fúteis que não trazem nada, que só vamos perder, que a sociedade não vai ganhar nada com isso. As outras CPI vai vir o relatório, porque foi denunciado lá. E tenho certeza absoluta que foi feito um trabalho digno dos nossos vereadores aqui, porque nós temos grandes vereadores, temos uma grande assessoria, nós pertencemos para a melhor Câmara da nossa região celeiro, então nós temos como dever fazer um grande trabalho diante de uma grande Câmara de Vereadores. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado pelo espaço aqui. Muito bem, após o pronunciamento do vereador Edivan, convidamos o vereador Idor Roden para a sua fala. Senhores vereadores, senhora presidente em exercício,
vereadora Marli, assessoria da casa, nosso respeito, nossa saudação. Dizer aos colegas que nas comissões e na reunião de prestação de contas do quadrimestre da prefeitura nessa casa, nós estaremos ausentes. Essa semana, fruto de exames vários em Passo Fundo, que nós vamos ter que nos submeter essa semana também. E dizer também que tem certas frases que a gente tem que, por motivos alheios, pertinentes ou não, mas devem ser ditas. Mas muitos podem dizer, por que dizer isso numa Câmara? Lá é o lugar de tratar as coisas politicamente. Sim, também politicamente. Mas nunca se esquecendo das pessoas, a que forma o colegiado de uma cidade, do município. E tem uma frase que até eu, nesse final de semana, me submeti a uma interpretação pessoal, que ela diz assim: não questione a Deus porque você sobreviveu. Sobreviveu a um desastre. Eu sobrevivi a 3 paradas cardíacas, a 6 stents. Outros de outra forma. Não questione a Deus por que tu sobreviveu. Agora, questione sim para o que tu sobreviveu. O que tu veio fazer depois desse novo advento? Isso é questionável. Sim, aqui nessa casa também. Porque nós sobrevivemos politicamente a cada eleição, sufrágios dados pelo nosso eleitor. E aí, para que nós estamos aqui? Deus também pergunta, o eleitor também pergunta, por que tu está lá dentro 4 anos? Então são frases que nos colocam assim como a morte do Boechat, admirado por mim, falado nessa casa há uns anos, dizendo a todos que escutasse esse homem todos os dias 7h30 na Bandeirantes, eu era o assíduo dele. E ele, de forma brutal, foi nos tirado dessa terra, e depois da morte dele, aí sim, aí vem os amigos. Aí está cheio de admiradores, está cheio de pessoas que gostam dele, e assim de outros também, por aí que morrem. Mas no caso específico do Ricardo Boechat, eu teria hoje, me disse um senhor na televisão, e eu escutei, e adendo na frase dele, eu teria vergonha hoje de dizer o Boechat era um grande homem. Eu teria vergonha de dizer a um amigo que veio a óbito, dizer, esse era um cara legal, esse era um grande cara. Por que eu só penso nisso depois do óbito? Por que eu falo isso depois do óbito? O Boechat não era boa pessoa antes? E ninguém teve coragem de dizer isso para ele enquanto ele estava por aí? O Arvorino, que morreu aí caminhando na rua semana passada, muitos no velório eram baita cara, mas quando ele estava vivo, disseram isso? Foram lá dar um abraço nele? E disseram, tu é um cara legal, tu tem uma postura na sociedade admirável, que eu em particular admiro, por isso que eu estou aqui para te dar um abraço. Tu merece, tu é um cara muito legal, tu é bom para a sociedade, fruto desta terra. E aí vamos trazendo isso para dentro de casa. E aí, tu disse para o teu filho, filho, e eu te amo? Eu gosto de você, guria. Dissemos isso? Ô pai. E o pai olha para ti, e daí, filho, eu te amo, pai. É duro dizer isso, como é difícil sair da boca. E nós dissemos isso, sentamos numa cadeira, pegamos chimarrão e vamos pensar. Por que nós escondemos isso e só falamos para os outros quando está lá na funerária? É correto esse nosso gesto cristão ou não? De sermos assim? E com exemplos aí a toda a prova? Essas coisas são passíveis de nós, evidentemente, refletir. Mas para que falar isso na política? Faz parte. A harmonia entre a família é um poder político da sociedade, porque ela anda bem.
Andando bem a família, anda bem a sociedade. E andando bem a sociedade, há progresso. Não é assim? Dissolva-se as famílias, dissolva-se os filhos, dissolva-se então o poder, o que vai dar do município? Não é por aí. Quando as coisas são harmônicas, tudo fruto é bem-vindo. E como bem-vindo também é essa questão de que eu falei há poucos dias aqui, de que pais gostariam de ir para a escola junto com o ônibus escolar, mesmo em ônibus do setor privado. E aqui no município não é possível. Como eu não voltei essa semana e entrou um projeto nessa casa sobre o transporte escolar, eu gostaria que os colegas convidassem o senhor secretário e indagassem a ele de forma direta para nos explicar da possibilidade ou não de nós nos colocarmos à disposição os ônibus de trazer pessoas que não têm, não são alunos para a cidade. Segundo aqui já foi dito, tem cidades da região que têm esse projeto. Vereador Então, Ido, pois não. me cede uma parte. Pois não. Acho muito interessante essa sua colocação, porque em muitas localidades do interior não há ônibus e as pessoas não têm carro e é difícil se locomover, vir para a cidade. Eu também sou da opinião de que é possível, sim, as pessoas do interior, dentro de algumas regras estabelecidas, usarem o transporte escolar. Eu acho que nós podemos construir isso. Se não estou enganada, já entrou aqui na Câmara uma indicação de projeto, uma indicação sobre isso, né? Eu acho que nós devemos que trazer isso à tona de novo, debater, conversar com o secretário e, quem sabe, chegar a um consenso nesse sentido, né? Isso melhoraria a vida de todos, né? Eu não acredito que outros, por exemplo, se os pais utilizarem, pessoas da comunidade utilizarem o transporte, isso causaria grandes problemas, né? Claro que se houver exageros, é evidente, os exageros têm que ser observados, cuidados, porque, em primeiro lugar, a criança, a segurança da criança. Mas eu acho que nós podemos debater isso, né? Eu estou plenamente de acordo, vereador Ido, que esse tema seja amplamente debatido e, quem sabe, a gente consiga fazer uma emenda nesse projeto que chegou a essa casa. Muito obrigada pelo espaço. Dizer que, havendo harmonia, chegamos a um bom senso. Com certeza. Então, muitas famílias querem vir para a cidade e lá só passa o ônibus escolar, não tem mais ônibus privado. Mas esse ônibus escolar é do setor privado. Eu acredito que o ônibus da prefeitura, que foi verba do governo federal para compra estritamente para a área de transporte escolar, acredito que esse, então, é inevitável a proibição. Porém, quando é um ônibus privado e que faz o transporte escolar, dá para se estudar essa possibilidade. E aí eu gostaria que os colegas tocassem para frente essa ideia, que já foi aqui também dita por outros colegas. E dizer que também sobre a CPI, vereador Edivan, eu gostaria de apenas, Vossa Senhoria já usou da palavra, de dizer de que a questão em discussão, ela passou pelo crivo desta casa, com a participação de 3 vereadores componentes da CPI, e passou pelo Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, ele fez exatamente o que essa Câmara teve no relatório, que foi a absolvição daquela possível posição duvidosa que havia. Então, eu parabenizo o Zé Carlos, parabenizo a administração, que com seriedade, denodo, conduzem os recursos do município e que nós, em Três Passos, estamos contentes com o progresso que está havendo no nosso município e que muitas coisas precisam melhorar, isso é de saber, todos sabem, porém, ela está em boas mãos, está caminhando com pessoas competentes e honestas, e aí está aí o Poder Judiciário que deu esse aval. Dizer a todos que na semana que vem vamos colocar à disposição de todos quantos alunos nós temos na rede pública municipal, quantos alunos nós temos na creche, quanto nós temos alunos na escola privada,
quantos alunos nós temos nas escolas estaduais. Nós estamos em busca dessa estatística e fazer com que a sociedade saiba de quantas crianças em Três Passos vão na aula. E até eu estava dizendo ao vereador Edivan, o teu padrinho, quando foi professor na Escola São José em 1961, ele dava aula de noite para pessoas com idade avançada. 20, 25, 30, 40, 50 anos que não sabiam ler. Era o chamado Mobral, que não era institucionalizado. Ele dava aula à noite para essas pessoas gratuitamente. Então já havia naquela época o Mobral, de forma que não era via projeto de lei institucionalizado pelo governo federal. E a todos, meu boa noite. Após o pronunciamento do vereador Ido, convido agora o vereador Arley para fazer uso da palavra. Boa noite, vereadora Marli, hoje presidindo essa casa, colegas vereadores, servidores desta casa e o pessoal que nos acompanha pelo Facebook, pelo rádio. Quero dizer que vou começar aqui me retratando sobre a parte que o vereador Nader me cedeu na última sessão, quando eu falei que o vereador Flávio não estava buscando recursos. Quero dizer, estive olhando até as emendas de parlamentares, que eu quero dizer que eu sou contra esse sistema de emenda parlamentar. Eu acho que não pode ser usado como moeda de troca, onde eu faço voto, eu mando a emenda. Mas é assim, temos que aceitar. Então, em 2018, veio uma emenda de 300 mil do deputado Ronaldo Nogueira, do PTB, que foi para incremento do programa de atenção básica. Não foi um dinheiro para o hospital, mas foi para atenção básica. Ainda veio uma emenda de 800 mil do deputado Peronde, do MDB, uma emenda de 100 mil da deputada Maria do Rosário, do PT, uma emenda de 100 mil do deputado Covatti, do PP. Em 2017 veio uma emenda de 100 mil do deputado Marco Maia, do PT. Em 2017 ainda veio uma emenda de 250 mil do deputado Elvino Bongás, do PT. Uma emenda de 101.800 do Marquesan Júnior, do PSDB. E uma emenda de 100 mil do deputado Covatti, do PP. E nós temos que acompanhar um pouco essas emendas aí e precisamos divulgar um pouco mais para a população, né? Então, vou procurar ainda no planejamento, nós temos uma emenda que a gente não sabe porque não aparece, de 250 mil da deputada Ieda, que não sabemos como é que está a situação, se foi liberado ou não, né? Mas vamos procurar esclarecer isso aí. Então, quero dizer para o pessoal aí que é muito importante esse trabalho de nós ir buscar a emenda. Apesar de, como eu disse, não concordar com o sistema, mas precisamos ir buscar. São recursos que vêm para o nosso município, seja na saúde, na agricultura ou em qualquer outra área, né? Quero dizer ainda, falar da CPI aqui, essa que o vereador Edivan se referiu, que é a do popular, a CPI do Sacizinho, então, dizer que o promotor de justiça, ele é uma pessoa com o curso de direito que passou num concurso e assumiu a função de promotor público. Então ele é livre para interpretar as coisas da maneira que ele achar. Agora, a CPI, ela não é para acusar, ela é para esclarecer os fatos. E como nós não, na época, a CPI foi só para ver a dação em pagamento do imóvel, nós não investigamos a origem da dívida. Mas eu quero dizer que um dos piores negócios que alguém pode ter feito foi receber o Sacizinho por uma dívida que se originou de um pagamento a mais. O município fez um pagamento a maior para uma empreiteira. Todo mundo sabe que, de acordo com como vai a execução da obra, o município tem que fazer o pagamento. Então,
tem várias coisas para a gente falar, só que a CPI só analisou a dação de pagamento do imóvel, a avaliação do imóvel. E está ali o imóvel, houve supervalorização, mas está aí o imóvel. Tiveram que dar um banho de loja e achar uma serventia para ele, para desmascarar. E eu vou dizer que a minha interpretação é que criança tem que acreditar em coelhinho da Páscoa. Agora adulto não. E não é o caso de ser político. Nós mesmos, como o colega falou aí, o governo do estado, o governador do PSDB e o vice do PTB, agora nós não podemos receber algumas denúncias aqui e fechar os olhos e dar um tapinha nas costas. É a mesma coisa da ouvidoria do executivo. Durante a CPI, então, dos postos de saúde, as reclamações que não tinha médico, a gente tem, nós recebemos, o pessoal reclamava que não tinha médico no posto de saúde, na ouvidoria do executivo, e a resposta da Secretaria de Saúde para a ouvidoria era que o ponto estava assinado. O ponto estava assinado. São essas as respostas. Então, para que serve uma ouvidoria se não é para averiguar? O ponto está assinado lá, o médico, o profissional assinou, horário de trabalho dele, então ele devia estar no posto. Pois não, colega Nader? Obrigado pela parte, colega Arley. Arley, nessa parte da CPI ainda, eu peço desculpa às pessoas, eu estou com uma cirurgia na boca, mas é de estranhar que o promotor não tenha nos comunicado da decisão, até porque foi um pedido do promotor, um ofício que veio da promotoria pedindo para nós entregar a documentação referente à CPI. Isso eu entrego, vou ler semana que vem na sessão, porque não está comigo esse ofício hoje. E devo dizer também que da CPI, essa compra da casa do Sacizinho, se não houve dolo, ou seja, se não houve culpa do José Carlos, houve burrice. José Carlos se sinta a pessoa mais burra do mundo por ter aceito um negócio desses. Porque o negócio que tu fez, José Carlos, é um negócio tão porco. Receber uma casa naquelas condições, por um dinheiro que o município tirou do bolso, da saúde, e tu receber uma casa em volta do dinheiro, é burrice. Pode não ter sido dolo, pode não ter sido com culpa, mas se não foi com culpa, foi por burrice. E eu digo mais, a documentação que nós entregamos, a CPI não analisou. Os ofícios das avaliações, colegas, eu vou trazer para vocês ver, tinha 8 inconsistências. Cada imobiliária fez um ofício, nos ofícios tinha 8 erros, os mesmos erros em cada ofício. E isso, senhor promotor, se isso não demonstra um erro, o senhor me desculpe, o direito que eu fiz não é o mesmo que o senhor fez, senhor promotor. E outra, eu vou procurar o senhor para saber por que nós não fomos informados dessa decisão, já que o senhor pediu para nós entregar essa documentação. Então isso eu vou falar depois na minha fala também, mas só para esclarecer, colega, que eu acho que o senhor José Carlos não foi doloso, não agiu errado e agiu com burrice. Obrigado. Obrigado ao colega Nader. E dizer ainda que eu posso receber denúncias, eu aqui nessa promotoria eu não vou fazer denúncia. Basta ver o caso do Hospital de Caridade, como é que anda o caso do Hospital de Caridade? É culpa dos vereadores? É culpa de quem? Quem é que tem que tocar a investigação? Nós não temos força para tocar a investigação, né? E eu respeito as pessoas, mas eu vou dizer, ninguém é mais que ninguém. A pessoa passa num concurso e o servidor público, que temos tantos bons servidores públicos no judiciário, no executivo, no legislativo, mas o servidor público, aconteça o que acontecer, ele ganha o salário dele no final do mês, ou em parcela única, ou parcelado, né? Então, eu acredito que tem alguns setores do judiciário, do executivo, do legislativo, que tinham que receber, sim, por produtividade. O que nós vamos dizer, colega Edivan, aí, dessa questão aí do Hospital de Caridade, aí? Há quanto tempo está se arrastando aí? E tem algumas pessoas que sequer foram ouvidas. Então, eu respeito o parecer do promotor, mas eu não concordo com ele. E não somos obrigados a concordar com ele.
Quero dizer ainda que estive numa reunião dos hospitais em Palmeira das Missões, tendo em vista a situação que os mesmos se encontram, em razão da falta de recursos e repasses, né? Na quarta-feira, em Palmeira das Missões, onde esteve a 15ª, alguns hospitais da 15ª e da 19ª, e demais coordenadorias, foi uma preparação para a reunião da federação, que ocorreu sexta-feira em Porto Alegre, que eu e o vereador Nader estivemos lá, né? Vou frisar aqui até, sem receber diárias e sem receber recurso para viagem. Nós não pedimos, não é que nós não quisemos, nós não pedimos porque achamos que não era necessário. Então, vou dizer que a situação dos hospitais, ela está caótica, não é só o nosso. Um hospital vizinho nosso aqui, não vou citar o nome, apesar que poderia, deve 21 milhões. Tem 21 milhões de dívida, 10 milhões a administradora é avalista, ela é avalista, e tem 5 milhões a receber do governo estadual. Então, pessoal, é uma situação muito complicada. Hospitais lá com salários de funcionários atrasados, e o meu tempo vai ficar curto, eu só vou passar aqui vou botar no grupo do WhatsApp da Câmara depois, o passivo da Secretaria Estadual de Saúde. Então, empenhados, mas não pagos, tem 488 milhões. E sem empenho tem 639 milhões. Isso até final de 2018. Então, a dívida da Secretaria Estadual de Saúde, com programas municipais, incentivo aos hospitais, medicamentos e manutenção do SES, mais a consulta popular, até dezembro, então, é 1.127 milhões e 300 mil. Então, é um passivo muito grande. Não é à toa que os hospitais aí estão pedindo socorro. E procurei, tanto na quarta-feira como na sexta-feira em Porto Alegre, falar com vários administradores de hospitais. E, infelizmente, a situação é caótica em todos. Eu até acredito que nós deveríamos procurar um hospital que esteja bem financeiramente, para talvez ver o que eles estão fazendo para estar bem. E nós acompanhamos noticiários aí a nível de Brasil, e nós sabemos que não vamos mudar essa situação da noite para o dia. Mesma coisa o governo do Estado. Ele não vai resolver a questão em um ano, talvez nem nesse mandato, mas é preciso tentar, se esforçar e trabalhar em conjunto. Boa noite. Muito bem. Então, após o pronunciamento do vereador Arley, chamamos agora o vereador Flávio para fazer a sua fala. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, comunidade. Quero dizer, primeiramente, que semana passada estivemos em Porto Alegre, eu, vereador Edivan, vereador Ido, juntamente com o secretário Costela, que é o responsável pela logística e transporte do estado do Rio Grande do Sul, reivindicando pela melhoria da RS que liga Padre Gonzales a Criciúmal. O secretário deixou bem claro que estão fazendo um levantamento das estradas do Rio Grande do Sul, e o mesmo já tem um plano para a recuperação das rodovias, que mais necessitam melhorias. Primeiro, esse plano terá que passar pela Câmara dos Deputados para ter aprovação. Também alegou que o DAER somente irá poder terceirizar e fiscalizar as rodovias daqui para frente, porque as máquinas estão em péssimas condições, não tem mais condições do DAER assumir uma obra. Até hoje à tarde eu liguei para o Valdir Carpenedo, que lá em Porto Alegre tinha um boato que ele tinha um contrato vigente para realizar essa obra, e não tem mais, acabou ano passado, então tem que fazer um novo contrato. O Valdir Carpenedo, ele me passou que agora essa solução é DAER e governo do estado, então o governo do estado vai ter que resolver com o DAER essa situação,
e vão ter que resolver para quem que eles vão terceirizar essas obras. Não tem outra saída. E nós, vereadores, eu acho que nós vamos ter que ficar batendo nessa tecla. Cada mês, ligar para o Dyer, ligar para o... Eu tenho o telefone do Costela, ficar ligando para ele, aí já tem alguma novidade para a nossa RS. Vai ser esse caminho. Mas também, de momento, essa RS precisa urgentemente de cascalhamento, patrulhamento, mas mais para frente, eu acho que a gente tem que sonhar mais alto. A gente tem 2 deputados lá, estaduais, que é a Zilar e o Klasman. Eles podem sim bater, é só o governo Eduardo Leite ajeitar a casa, tomara que consiga. E mais ali na frente, a gente lembra que o secretário Costela falou, não posso prometer nada o que não vou cumprir, mas eu tenho um plano para recuperar todas as estradas, e esse plano ele vai levar para a bancada. E essas estradas de chão, ele falou assim, deixou bem claro, quem sabe, em 4 anos no mandato do Eduardo Leite, nós não fazer os 10 quilômetros até a ponte, mas fazer 4. Né? Investir 4 quilômetros de asfalto, e daqui 4 anos o próximo governo, ou o mesmo governo, faz mais 4. Então, essa é uma ideia boa, gostei do secretário Costela, um cara que passa uma confiança, que quer resolver o problema, e a gente vai cobrar dele. Também quero deixar dito aqui, que na semana passada, eu tenho que falar, hoje o vereador Arley me surpreendeu com a fala dele, foi muito bem, mas semana passada me criticou e... Vereador Flávio, antes que a senhora passe para um outro assunto, eu queria também, como a Maria Helena parabenizou todos os vereadores que estavam imbuídos em um trabalho fora da casa, cada um com a sua particularidade, uns na área da saúde, outros também, outros na área da estrada e assim por diante. Que todos continuem assim, porque eu acho que se nós ficar aqui dentro, como eu já estava falando com outros vereadores, se nós ficar aqui dentro tão somente, as coisas não vão ser conseguidas para o nosso município, nós temos que buscar. E essa questão da estrada de Criciúmal para cá, ela foi feita de Horizontina até Criciúmal, com cascalho, passado o rolo, ficou de uma forma espetacular. E nós sabíamos que aquele contrato poderia ter sido extensivo até Três Passos, mas faltou dinheiro no governo passado e o Carpenedo, não tendo recebido de Horizontina a Criciúmal, ele parou por ali. Mas isso não quer dizer que o governo, mesmo que chore que o Estado está em situação ruim, como estava e está, sempre tem, como nós dissemos para o secretário, sempre tem um dinheiro no caixa para fazer alguma coisa de suma importância. E Três Passos a Criciúmal é de suma importância. Precisamos arrumar essa estrada. Aí foi quando ele disse, vamos tentar buscar esse dinheiro onde que ele tiver. Não, isso me alegrou muito, vereador. E assim, ó, quem perde é o município. Quantas pessoas desviam esse acesso? O Padre Gonzales perde, né? O pessoal do interior desvia, vai pela BR. Quem deixa de ganhar é o próprio município. Mas voltando ao relatório da CPI da Saúde, eu fiz baseado nos documentos juntados. O relatório foi feito sobre os documentos que foi juntado ao processo. E tenho certeza que fiz, e fiz bem feito. Se o andamento vai para o promotor, isso lá na frente a gente vai ver quem está falando a mentira, né, se é eu ou o vereador Arley. Mas chamar de vergonha um relatório, eu acho que ele pegou meio pesado, talvez é da índole dele, né, não é da minha índole falar isso, mas o relatório consta somente fatos verídicos. E engraçado, vereador Arley, se você não concordou, por que não apontou aonde estava o erro, onde estava incorreto? É fácil fazer uma denúncia e não provar o que está denunciando. Você mesmo falou que ia juntar gravação, ia juntar filmagem no processo. Eu não posso dar um relatório sem as provas que foram colhidas. E mais, poderia ter apresentado o relatório complementar que você prometeu, estou aguardando até agora.
Mas acho que agora já passou 2, 3 meses, fica meio chato. Então não é só falar, querer aparecer, querer culpar os outros. Se o meu relatório está errado, o promotor irá me chamar com a maior humildade. Eu vou lá dizer, olha, promotor, eu fiz baseado nos relatórios. E você é humilde em dizer se eu errei. Mas eu não posso inventar palavras num relatório, porque eu acho muito sério esse relatório da CPI. É igual antes de nós seguir a CPI, nós estávamos sentados aqui e nós pedimos, vamos fazer uma reunião com os médicos, secretário, vamos tentar resolver da melhor forma possível. Né? Não aceitaram, tudo bem, mas eu acho que seria o melhor caminho. A CPI não trouxe, no meu ver, resultado positivo. Trouxe que alguns médicos, um estava para se aposentar e 2 médicos saíram. Né? Mas não vou também ficar batendo boca por causa disso. Eu acho que nunca foi da minha índole, né? Mas que o vereador, às vezes, ele tem não é um despreparo, mas que às vezes ele talvez quer aparecer, isso aí, eu acho que é da índole dele, talvez só desfazer, fazer críticas, não ver o lado bom também da municipalidade. E vereador, eu posso me considerar um cara da saúde, pelos anos que trabalhei, continuo ajudando no dia a dia pessoas. Claro, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, e se eu fosse ajudar todos que vêm me procurar, eu ia levar lá na Secretaria de Saúde, não, passa isso na frente, não, eu não posso. Hoje eu não estou mais no balcão de saúde, mas posso indicar, ó, aqui é o melhor caminho, vai falar com a secretária, vai ver o que pode ser resolvido. E isso eu faço todo dia. E mais, eu prometi, a minha promessa de campanha, não sei se eu prometi muita coisa, mas que eu ia ser aquele cara humilde que ia escutar as pessoas, ia tentar trazer uma emenda, e realmente eu consegui uma emenda para a saúde. Então, eu posso colocar daqui 2 anos, se eu concorrer novamente, vereador da saúde. Eu consegui 300 mil para a saúde, juntamente com a bancada do PTB, e tomara que todos os vereadores trazem emendas, porque nós temos que ser uma família aqui, mas ficar se xingando não leva a nada. Mas já que você me chamou que o relatório é uma vergonha, mentira, também vou dar um apelido para o senhor carinhoso. O título de maior fofoqueiro de Três Passos. Né? Ou, como você fala, um espalha-bolo, que quando chega num lugar, fala de política, todo mundo sai correndo. Né? Então, também é fácil vir aqui criticar o outro, é aquela coisa, surrar é fácil, apanhar é difícil, de repente, né? Mas eu creio que eu me cobro, que eu tenho que melhorar cada vez mais, buscar os caminhos junto ao governo do Estado, governo federal. A gente tem que bater mais na porta. Eu me cobro disso, eu vou me cobrar cada vez mais. Eu rezo toda noite que a nossa bancada, os demais vereadores, nós conseguimos algo maior. Imagina se nós, vereadores, conseguimos trazer um asfalto para Padre Gonzales a Criciúmal. Imagina, com os deputados, independente se é PTB ou PSDB, que coisa legal seria ficar na história de Três Passos, vereadores batendo todo mês que seja nos deputados lá. Ó, e aí, o asfalto que desde 2002 que está arquivado. Se hoje tu entrar, eu não tenho aqui no site numa empresa que o secretário me deu lá, anotado, está desde 2002 parado, orçado em 6 milhões esse trecho de Padre Gonzales a Criciúmal. 6 milhões, claro que hoje os valores deveriam ser outros, deveria ser bem maior. Mas essas coisas eu acho que a gente tem que se unir mais. Ficar batendo um no outro, talvez politicamente lá na frente soma, mas não sei se... Não é minha índole, mas a gente tem esse confronto, mas depois o vereador vai vir aqui, vai me acusar de uma coisa, talvez não é verdadeira, eu vou ter que me defender. Então, eu quero desejar boa noite a toda a comunidade de Três Passos. Muito bem, após o pronunciamento do vereador Flávio, convido agora o vereador Nader para que faça a sua fala.
Boa noite, a colega presidente, hoje é Marli, no lugar do colega Vinícius. A senhora que já teve essa oportunidade de presidir essa casa em outras oportunidades, em outra legislatura. Cumprimentar aos funcionários dessa casa, cumprimentar os colegas, cumprimentar quem nos assiste aqui hoje na Câmara, ao meu compadre Claudemir, ao Braga. Para quem não sabe, o Braga foi um dos que me empurrou na política, foi acho que um dos que primeiro me deu um empurrão na questão política, ele, o Sadi, obrigado Marli, o Sadi e o Burga foram os que me colocaram na política, mas eu acho que eu estou trilhando um caminho melhor, já discutimos isso, né, Braga? Mas devo realmente ao Braga e ao Sadi e ao Burga a minha iniciação na política daquele tempo. Quero pedir desculpa às pessoas que estão me ouvindo no Face. Eu fiz uma cirurgia sábado, por isso eu estou com dificuldade na fala. Quero cumprimentar também aos colegas que estiveram fazendo as visitas. Não é a primeira vez que eu elogio essa casa, não é a mim, mas a casa. Eu vejo que os vereadores estão se superando, estão fazendo cada vez mais, independente por que lado cada um foi, todo mundo fazendo a sua parte. Eu acho que a comunidade de Três Passos tem, quiçá, uma das melhores câmaras de vereadores da região Celeiro. Eu acho que o nosso grupo de vereadores é um grupo muito seleto, é um grupo que briga, é um grupo que busca soluções. Está aí as mudanças que vêm sendo desde do primeiro ano, avanços acima de avanços. Nós começamos transmitindo pelo Face, começamos dando mais visibilidade, começamos fazendo reuniões fora dessa casa. Eu vejo que a casa, que os vereadores em si, têm tido uma busca. Eu sei que o Ido e o Divan talvez poderiam falar mais, e a Marli, que já foram vereadores de outras épocas, mas eu acompanhei muitas câmaras de vereadores, eu acompanhei muito trabalho de vereador. Essa casa, nos últimos 4 anos, na legislatura anterior, eu acompanhei sessão por sessão, então eu posso dizer que realmente me orgulho a fazer parte desta casa, fazer parte ter esses colegas, que cada um, do seu jeito, vai buscando a saída para os problemas do município. Quer dizer que, falando em município também, essa casa se supera tanto mesmo, que, inclusive, quem deveria estar brigando por esse asfalto da 305 era o senhor prefeito. Eu não vejo a municipalidade se mexendo. Eu acho, pela inércia que o senhor José Carlos tem, essa Câmara tem que trabalhar mais e mais e mais. Porque vocês não acham que era a Prefeitura Municipal que deveria ter convidado nós para irmos junto pressionar os deputados, pressionar o secretário do transporte para fazer a RS 305? Mas não. Essa casa teve que convidar o vice-prefeito para ir junto. Para quem é mais interessante isso aí do que para Três Passos esse asfalto entre Padre Gonzales e Criciúmal? Aonde que está, seu José Carlos, um planejamento de busca de recursos, de busca de projetos para que o governo do Estado, uma pressão no governo do Estado para que faça essa RS 305? O RS 305 não está nos teus planos. Eu vejo os vereadores indo a Brasília, quero parabenizar aqui a Maria Helena, ajudando o Hospital de Caridade. Mais uma vez, essa casa fazendo o trabalho que a Prefeitura deveria estar fazendo e não o faz. A secretária da Saúde foi a Brasília receber um prêmio, mas não foi a Brasília receber um prêmio. Por que não vai a Brasília tentar ajudar o Hospital de Caridade? Mais uma vez, essa casa tem que fazer o trabalho que você, José Carlos, e a tua administração não está fazendo. Quando a Prefeitura não anda, a Câmara se destaca, vocês já notaram? E eu acho que é por isso um pouco também que nós temos tendo um destaque maior do que as câmaras da região. Eu quero falar da CPI. Muito me estranha que o promotor nos pediu para entregar uma documentação para ele, e eu não sei como que o vereador Edivan tem essa resposta da promotoria, e nós não temos.
Veio para essa casa uma comunicação para esta casa. Eu quero ver com esta casa na semana que vem, aquela comunicação do promotor intimando eu e o vereador Arley a apresentar a documentação da CPI para que ele desse continuidade ou que ele analisasse. Nós fomos intimados, doutor Bruno, pelo senhor a entregar a documentação. E repito o que eu disse antes numa parte. Se você, José Carlos, não agiu com dolo nessa compra dessa casa, tu agiu com burrice. Porque está lá os valores, está lá aquela casa hoje, que é um fiasco. Entrem lá atrás, vê o Poço Negro, onde aquelas crianças estão tendo aula, e nos fundos tem um Poço Negro a céu aberto praticamente. Vão lá ver se aquilo lá é um caso de ser defendido ou é um caso de ser criticado. Pintar pela frente, José Carlos. O que eu vejo é que essa administração está fazendo isso. Está passando tudo, vocês já viram? É reperfilamento, é uma pinturazinha, é embelezando e não resolvendo. Não vem querer atacar nós. Nós estamos nos nossos direitos de denunciar a quem nós quiser denunciar. Nós não fomos para a mídia até acusar José Carlos. Nós levamos para a promotoria para que ela investigasse a pedido dela. Uma parte, teu colega Arley. Obrigado, colega vereador. E tem mais, eu vou dizer que talvez a comunidade tenha procurado os vereadores para denunciar certas coisas, que talvez vão denunciar na promotoria e não tem solução, não tem nenhuma investigação, a gente não sabe. Então, fomos procurados também e fizemos o pedido de informação sobre o contrato do asfalto da Daltro Filho, porque alguém veio denunciar para nós. É evidente que as pessoas não vão denunciar para alguém que é da base de governo do prefeito. Ou talvez já denunciaram, mas fica difícil para alguém que é da base de governo verificar se falta profissional nos postos de saúde ou não. Mas houve uma investigação lá em 2012, né? E o senhor promotor e o senhor juiz, na época, declinaram de competência. Tá, mas e como é que está a investigação agora? Bom, a investigação está lá na Polícia Federal. Então agora é competência da Polícia Federal. Eu lavo minhas mãos e a comunidade continua sendo mal atendida. Hoje até visitei um senhor que é paraplégico e pedi se o posto de saúde estava visitando. Aí ele disse que o pessoal diz que não tem carro a serviço do posto de saúde. E o posto de saúde referido dá menos de 4 quadras da casa dele. E agora, como é que nós vamos explicar que não tem carro para os postos de saúde, sendo que nós aprovamos que vá a leilão três veículos, se não me engano, da saúde? Então tem coisas que a gente não entende como é que funciona. E falando ainda dessa questão do sacizinho, eu vejo várias irregularidades em toda a negociação, mas cada um interpreta como quer. Obrigado, colega. Obrigado, colega Arley. Nós já tínhamos dado por encerrado esse assunto, mas eu acho que, assim como a administração pede, ou alguns vereadores aqui levantam o assunto, cabe a nós voltar a discutir. Eu já dava por encerrado, Edivan, esse assunto. Está lá, promotor que faça. Assim como a polícia já veio aqui, a Polícia Civil uma vez, levou atas e um monte de coisa, por causa de uma denúncia feita por esta casa com relação a uma falsificação de assinatura que envolvia o meu partido. Vieram aqui, fizeram um escândalo, levaram, fecharam atas, foi um caos. E até hoje não se tem resposta. Denunciar faz parte de um vereador. Nós temos aqui para legislar, para fiscalizar. E tudo que o executivo não executar com total certeza, com total segurança, com total visibilidade, nós vamos fiscalizar. Assim como nós queremos ver se esse asfalto, nós pedimos o contrato, nós queremos ver se a grossura desse asfalto corresponde ao que está no contrato, porque tem denúncias de que não há. Não estamos pedindo CPI. Isso é uma questão que a gente já vai tentar resolver fora a CPI. Mas é grave. José Carlos, é grave.
Nós queremos ver quantas obras a empresa do sobrinho do José Carlos fez de asfalto aqui em Três Passos. Isso é grave, José Carlos. Não tenta bater em nós, que o teu telhado de vidro é bem maior, pode ter certeza. Queremos ver tanta coisa. Eu quero saber, antes de começar a FECAP já, quantas horas máquina vai ser usada na FECAP, se isso vai estar no resultado final. Porque máquina para agricultura não tem. Mas máquina para fazer bonitinho na FECAP, para alguns aparecer, tem. Isso é uma coisa que essa casa tem que se preocupar. Porque agora não tem máquina para agricultura, não tem máquina para nada. Mas daqui uns dias as máquinas vão acampar na FECAP para deixar bonito, para alguns aparecer. Isso é justo? Eu acho que não. E essa casa tem que continuar fazendo o seu papel de fiscalizar. É para isso que nós somos pagos, é para isso que nós nos elegemos, e é isso que nós gostamos de fazer, ser vereador. Eu acho que nós temos que continuar trabalhando em cima disso. Quero falar, assim como o Arley também já comentou, nós tivemos numa reunião da Federação das Santas Casas, Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Estado do Rio Grande do Sul, onde tinha hospitais do Estado inteiro, uma secretária com a secretária Arita, que é a secretária da Saúde. É preocupante a questão da saúde no Estado inteiro. É preocupante o quanto vem vindo a questão da judicialização da saúde. É preocupante quando tu pega um paciente e o juiz manda o hospital dar o remédio de qualquer maneira, um remédio às vezes que custa 30, 40, 50, 100 mil reais, e o SUS daí não paga. É preocupante quando um hospital que nem Três Passos, que tem a ortopedia, tem que fazer uma prótese e recebe 4 mil e a prótese custa 8 mil. Então é preocupante como que esses hospitais vão conseguir dar a volta. Seria isso por enquanto, peço desculpa pela minha voz, mas boa noite. Muito bem, então, encerrados os pronunciamentos dos vereadores, né, teríamos a ordem do dia. Mas na sessão de hoje não temos projetos de lei aptos a serem votados. Então nós vamos para as explicações pessoais. Nenhum vereador quer se manifestar? Tudo bem. Então, eu quero reforçar o convite que essa casa faz, através da Comissão de Orçamento e Finanças, né, a todos os interessados para participar de audiência pública a ser realizada nesta quinta-feira, dia 21 de fevereiro, às 11 horas, nesta Casa Legislativa, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre do ano de 2018, meses de setembro a dezembro, né? Então, com a presença do secretário municipal de Finanças, Lucas Neckel. É importante que a população participe para que ela saiba melhor o funcionamento do município, como funciona a parte administrativa, né? Então, a gente está convidando a todos os que tiverem interesse. Então, antes de encerrarmos essa sessão, declaro distribuídos às comissões permanentes os projetos de lei lidos na reunião de hoje. Solicito aos vereadores William Heineck e eu mesma, Marli Franck, presidentes da Comissão de Constituição e Redação e da Comissão de Orçamento e Finanças, para que designem os relatores que analisarão as matérias, elaborarão seus relatórios e proferirão seus votos até a próxima reunião das comissões permanentes. O projeto de lei número 11/19, vereador William Heineck, presidente da Comissão de Constituição e Redação, indica quem? Vai estar aí, Nader, sexta-feira? Pode ser esse para ti? Então indico o vereador Nader para esse projeto. Vereador Nader. Tudo bem? Eu indico o vereador, a vereadora Maria Helena, então. 13 para ti, porque na última... O projeto de lei número 13/19, vereador William Heineck, indica quem para fazer... Eu indico o vereador Flávio como relator. Vereador Flávio, muito bem. Será então o relator do projeto número 13.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão plenária ordinária em horário regimental. Boa noite a todos.